Então, queridos, sem mais delongas, não é verdade? Nós estamos pensando mesmo nesse encontro, e nesse momento que nós teremos, em incluir todas as variáveis de uma equação. Nós estamos falando aqui, vocês perceberam que há um norte que está sendo desenvolvido e seguido. Esse norte tem a ver com família, vocês perceberam isso? O papel do homem, o papel da mulher. E para nós, restou a responsabilidade de falar um pouco sobre o papel dos filhos. E em especial, nessa reunião onde nós estamos de líderes e liderados, filhos de ministros, filhos de pastores, filhos de obreiros, servos, diáconos, ministério de socorros, de um modo geral, porque eu quero mesmo frisar que a sua decisão enquanto líder, enquanto liderado, de seguir o plano e o propósito de Deus, ela envolve direta e indiretamente também a sua família como um todo. É bem verdade que muitos de nós, na verdade todos, não escolhemos a família de onde viemos, o pai e a mãe que nós tivemos, e em certo sentido e nível, nós também não escolhemos ter nascido numa família pastoral ou ministerial. E tivemos de aprender muitas vezes, como se portar, como proceder, mesmo as duras penas, ao longo do processo, falhando certas vezes, contando com a tolerância ou a intolerância em algumas oportunidades. Eu estou aqui mesmo representando o sindicato do Filho dos Ministros, tá bom? Mas com base em algumas pesquisas que nós fizemos, nós destacamos aqui alguns anseios, algumas problemáticas e também alguns desafios que nos despertaram para essa conversa de forma direta e franca. E você que é filho de ministro, por favor, só para que nós façamos aqui um estudo de campo, quem é filho de ministro, seja ele líder ou liderado, levante sua mão. Olha só, você que provavelmente foi ou está sendo criado na igreja local e que muitas vezes, eu estou falando isso porque por experiência própria também vivenciei, se sentiu ilhado, isolado em suas dores, no que diz respeito às pressões e às realidades que você viveu no ministério. Isso é mesmo cuidar de Deus e da sua supervisão para alcançar a sua e a minha vida. Você celebra o Senhor por isso? Pois bem, nós vamos apresentar aqui alguns pontos importantes e vamos dividir esses momentos e tratá-los de maneira bem dinâmica, mas nós pedimos mesmo a tua atenção e a propósito, para não falhar com o pedido do meu pastor. Tem algumas crianças lá fora que estão correndo e que estão pedindo pelos seus pais, ok? Para que a gente possa ter um bom andamento aqui desse momento, perfeito? Pois bem. Não, inclusive isso que o Juninho está falando, é muito interessante, porque a gente procurou algumas reportagens, algumas coisas antes para trazer para vocês. E um dado muito importante que a gente viu é que 59% das crianças, dos jovens que são criados na igreja desde pequenos se desviam. E eu não sei você, mas eu me assusto muito com esse dado. 59% das crianças que são criadas dentro da igreja se desviam. E aí, por que isso, Às vezes a gente se pergunta, mas por quê? Realmente tem o papel da decisão da pessoa ter se desviado? Tem. Mas o que nós, enquanto pais, igreja, filhos, temos feito, em relação a isso, para esse número ser tão alto? Então, a gente vai realmente trazer alguns pontos que eu acredito que vão ser vacina, Tanto para pais quanto também para filhos, E para a igreja. E para a igreja também, de um modo geral. Filho de pastor, pastorzinho é. Eu já ouvi muito isso, eu tenho certeza que se você não ouviu, você falou também isso. E tá tudo bem, A gente leva esse termo como uma tiração de onda, como uma brincadeira. Porém, a gente fez uma pesquisa, a gente enviou um formulário para os filhos de ministros aqui da região e filhos de ministros que nós conhecemos também. O formulário foi totalmente anônimo, então não vale, pai, depois você chegar em casa e perguntar para o seu filho qual foi a resposta dele, certo? Prometem? E aí, a gente... E aí, o resultado, assim, quando a gente começa a olhar a pesquisa, é um pouco, em certos momentos, até entristecedor, Pra gente, que a gente consegue ver a pressão que tem sobre filhos de ministros. E aí, antes da gente mostrar o primeiro gráfico, eu pergunto para você. Filho de engenheiro, engenheirinho é? Nem sempre, Às vezes pode ser e às vezes pode ser que não. Da mesma forma, filho de pastor, filho de ministro. E aí, se puder colocar o primeiro gráfico. A pergunta que a gente fez para o pessoal foi:
Você se sente pressionado para ser igual aos seus pais? E 48% dos respondentes falaram que sim. 52% falaram que não. E aí, vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse tópico. Gente, é certo que existe uma cobrança para você ser igual aos seus pais. Você, filho de ministro, deve entender um pouco disso. Há uma cobrança, tipo, mãe é bem extrovertida. Vamos dar um exemplo, né? Ah, Letícia, você tem que ser igual à sua mãe, você tem que sorrir igual à sua mãe, você tem que falar igual à sua mãe. E, enfim, esse é um exemplo Apesar de básico. que todo mundo diz que eu sou igual, né, mãe? É verdade. Nem precisa. Esse é um exemplo básico, mas é certo que há sim essa cobrança e a gente tem que ter um pouco de cuidado no exagero dessa cobrança, certo? E aí eu queria, primeiro, antes da gente debater um pouco mais sobre isso, trazer um tópico que eu achei muito importante. É certo que quando Deus chama o ministro, Deus chama a família toda. Você concorda comigo? Deus não ia chamar os meus pais para o ministério e esquecer da gente. Deus não ia fazer isso, porque como a gente viu, Deus se importa com a família. E Ele se importa com a família como um todo. Então, quando Deus chamou meus pais, Ele também nos chamou. Porém, Ele nos chamou. Mas eu tenho um chamado específico. Letícia tem um chamado específico, da mesma forma que você tem um chamado específico. Então, não é porque a gente está na mesma família que os nossos chamados vão ser iguais. Amém? Amém. Qualquer coisa vocês podem ir comentando também, tá? Tudo bem. Se vocês quiserem. E há uma graça para isso. Deus não jogou a gente nessa família. Jogou não, né? Porque Deus não nos colocou nessa família e nos deixou lá sós. Não, Ele tem uma graça. A Aninha vai nascer nessa família, então vou colocar uma capacitação em Aninha para ela conseguir viver aquilo que ela foi chamada. Amém? E aí, um dos exemplos de que quando Deus chama o ministro, Ele chama a família, é Abraão. Por mais que Deus tenha tratado individualmente com Abraão, falado individualmente com Abraão como indivíduo, aquilo estava englobando a família de Abraão. E qual era o propósito disso? Era que a família de Abraão pudesse ser bênção para todas as famílias da terra, não é? Então, da mesma forma, quando Deus chama a nossa família, há um propósito para isso. Que é que a nossa família seja bênção para outras famílias, para as famílias que vão estar em contato conosco. Muitas vezes a gente vê também, agora para... Gente, a gente está falando isso tudo em amor, tá? A gente está falando porque é algo que a gente percebe, é algo que a gente muitas vezes também viveu, então recebam também amor e como ajuda, né, para todos nós. Algumas coisas, às vezes, também que a gente vê, por exemplo, tem um filho de ministro, um filho de pastor na sua igreja que não ministra ou que não lidera algum departamento. E aí você começa a falar, né? Não, é filho de pastor, era para ele ministrar. Por que ele não ministra? Porque ele não está liderando alguma coisa. Gente, como eu falei, cada um tem um chamado específico. Talvez o chamado dele seja nos bastidores. Talvez ele vai operar muito na profissão dele, vai ganhar muitas pessoas ali, e ali ele vai estar no centro da vontade de Deus. Verdade. Então, nós só seremos plenos se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Então, pais, orem, entendam, busquem no Senhor qual é o chamado dos seus filhos e promovam isso. Amém? E aí, se puder passar o próximo slide. Tem alguns relatos que o pessoal deu também. E eu queria destacar aqui a segunda parte da... Vou ler a segunda resposta toda. Falando sobre o que ele achava de ser filho de ministro. É muito bom, consigo aprender diversas coisas com sua vida de oração, dedicação à palavra, o modo como se move nos dons espirituais. Entretanto, o nível de cobrança por ser filho, filha de ministro, é muito maior, o que acaba sufocando muitas das nossas decisões e liberdade. Como também, às vezes, pagamos o preço de decisões de uma vida que não fomos nós que escolhemos. Bem forte, né? E aí essa parte, o que acaba sufocando muitas das nossas decisões. E eu pensei sobre essa resposta e eu pensei também, será que às vezes a pressão da igreja, às vezes a pressão dos pais, também está sufocando o chamado daquele jovem, o chamado daquela pessoa? Então a gente tem que ter um pouco de cautela nisso. E sobre a última frase... Às vezes pagamos o preço de decisões de uma vida que não fomos nós que escolhemos. Como o Juninho falou no início, realmente eu não escolhi nascer na família que eu nasci. Mas eu gosto de pensar, quem me colocou nessa família é bem mais inteligente do que eu.
Então, ele sabe de coisas que eu não sei. Então, cabe a mim confiar e buscar entender qual é o meu papel nessa família, qual é o meu chamado nessa família. Amém? Vamos para o próximo tópico. Tan, 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 tan. Olha só. Então, no próximo tópico, né, acredito que ele foi até de alguma forma, mesmo que superficialmente, introduzido, né, na ministração anterior, porque não tinha relação direta com esse tópico, por isso estou dizendo superficialmente, tá? A ministração foi maravilhosa, pelo amor de Deus. Mas é também sobre o filho ideal e o filho real. A Clícia estava falando um pouco aqui sobre a maternidade ideal, né? Eu queria falar um pouco aqui sobre essa expectativa que nós temos, né, nós enquanto ministros, pastores, acerca de como será a conduta, o procedimento, a atuação dos nossos filhos nessa equação, né, chamada plano de Deus para a minha família. E aqui a gente quer, inclusive, trazer de forma diferente os relatos antes de desenvolvermos esse ponto. Olha só, eu vou aqui ler 2 relatos diante de vocês, de algumas das pessoas que nós entrevistamos. Às vezes, por ser filho de ministro, gera uma certa pressão sobre mim, não podendo, às vezes, compartilhar problemas que eu tenho, que seriam considerados condutas fora da igreja, fecha aspas. Ou coisas como crise de ansiedade, ou até mesmo inseguranças, por medo de como meus pais reagiriam, ou de como levariam, sendo ministros e pastores. No outro relato, abre aspas, ser filho de ministro é ótimo, tem seu lado bom, mas tem também o seu lado ruim. Não poder compartilhar problemas banais ou coisas que acontecem comigo por estarem, abre aspas, fora da palavra, fecha aspas, ou então uma pressão enorme por não poder desabafar e sentir falta de um certo companheirismo dos meus pais. Olha só, gente. O dito filho ideal, né? Ou melhor dizendo, o filho que todo ministro quer ter, é o alvo dessa discussão. Nós estávamos brincando ali no tempo que tivemos do intervalo, de que quem teve a oportunidade de ser pastoreado por Amaury Marizete no Verbo da Vida em Jaguaribe, por gentileza, dá um sinal. Pronto, se você era jovem, criança, adolescente naquela época, você sabe o que é ser criado e pastoreado numa igreja onde existe alguém chamado Tiago Garcia. Nós vivemos muito tempo à sombra, né, de Tiago Garcia, né, brincadeiras à parte, porque ele era mesmo um padrão a ser seguido. Né, não por uma falta dele, mas muitas vezes a gente ouviu as nossas mães dizer: por que você não segue o exemplo dele? Por que você não faz como ele faz? Ele guarda as suas camisas separadamente, cores por cores. Quem já ouviu essa história aí? A gente ouvia isso também. Mas preste atenção, nós sabemos mesmo das exigências, né, concernentes à chamada ministerial e à vida no ministério. E em se tratando de cargos de liderança, essas coisas elas são ainda mais intensificadas. Né? As próprias escrituras elas não negam essa verdade. Tiago, na sua epístola, e também o apóstolo Paulo, quando endereça a sua carta a Timóteo, também fala sobre uma certa exigência que está sobre a vida daqueles que são chamados ao episcopado, ao presbitério, à diaconia, de forma geral, enfim. Mas não fosse o bastante lidar com as pressões, a oposição do mundo, a perseguição que a gente sabe que está instaurada nesse século, nesse mundo, como diz as Escrituras, que jaz do maligno, muitas vezes nós também temos de enfrentar gigantes, abre aspas, intra-eclesiasticamente falando. Os gigantes das pressões. Tem que vingar. Tem que vingar e tem que ser para agora, tem que ser para já. Tem que estar em evidência, tem que estar no púlpito, tem que estar no palco, tem que estar na liderança. Isso, até uma comparação, assim, uma coisa que a gente viveu muito, né, também, é que em toda igreja que a gente chegava, alguma mãe chegava junto com a filha perto da gente e dizia: olhe, filha, eu quero que você seja igual a ela. Você tem que ser igual a ela, viu? E a gente depois conversava, né? Eu e a Aninha, meu Deus, a mulher nem sabe quem eu sou. Vai que eu sou horrível dentro de casa, né? Péssima, sou uma filha desobediente e tudo. Mas às vezes por ter aquela impressão de quem eu sou, ela bota uma pressão, né? Sobre a filha de ser um ideal que ela construiu, né? De como a filha é para ser, eu quero que você ministre como ela, eu quero que você se comporte como ela, eu quero que você fale como ela. E acabava
mostrando à filha um ideal que ela queria, e a filha já ficava, né, com aquele, meu Deus, então seu filho é seu filho, sua filha é sua filha, eles vão ter características únicas. Não tem como ser igual a mim, não tem como ser igual a Juninho, a Aninha, a qualquer outra pessoa, porque seu filho é único. E se você não aprende, né, a desenvolver as coisas nele, que são únicas nele, e fica apenas jogando para um parâmetro de ideal, de que você quer que seja, você pode, como a gente falou na primeira pergunta, né, abafar coisas que poderiam estar sendo desenvolvidas nos seus filhos e que não vão ser porque você está querendo tanto que ele seja outra coisa que você não está vendo quem seu filho é, né? E fora que imagine, como o Juninho, né, que ficava, meu Deus, ser igual THC, imagina a pressão todo dia, tenho que separar a camisa igual, meu Deus. Nem tentei, difícil, viu? Pra ser bem sincero. Mas brincadeiras à parte, né, essa expectativa, por vezes, ela pode trazer mesmo sérios prejuízos, né? Eu sei que muita gente aqui, pais, né, ministros, e que também carregam consigo a sua família no dia a dia da igreja, da obra, né, do ministério, possam estar até surpreendidos. Eu nunca ouvi o meu filho falar acerca deste assunto comigo. E é justamente por isso que nós deixamos em anônimo, porque talvez, de fato, eles não tenham sido encorajados a abrir o coração sobre essa temática. E nós precisamos mesmo fomentar, né, esse diálogo e essa discussão nas nossas casas. Está sendo pesado para você? Quais são as dores que você está vivendo enquanto nós vivemos o curso da vontade de Deus? Porque muitas vezes, no afã de fazer tudo para Deus, né, faca na caveira, aquela coisa, vamos com tudo para cima, né, nós estamos deixando o nosso bem, o nosso tesouro mais valioso, que é a nossa família. Né? E o apóstolo Paulo, a propósito, acho que é ele quem diz que aquele que despreza os da própria casa é pior até mesmo do que um descrente. Então, o teu sucesso ministerial, ele não deve, de forma alguma, justificar o teu fracasso na área familiar. O meu fracasso na área familiar. Isso também serve para mim, que ainda não tenho filhos, mas que em breve teremos. E isso também serve de vacina para nós. Mas preste atenção. Quanto maior for essa distância entre o filho ideal e o filho real, é possível que maiores sejam também as frustrações e maiores também sejam os prejuízos. Eu coloquei aqui, entre aspas, o quão bom seria se é algo que traz um conforto imediato, é algo que traz uma momentânea satisfação, mas é uma ilusão e também um desprezo às problemáticas reais. Às vezes nós não estamos lidando com os verdadeiros problemas que os nossos filhos estão vivendo, porque nós simplesmente estamos ignorando qual seja a experiência dele, desde que nós nos propomos a viver a carreira que Deus tem para nós. E eu sei que isso é uma coisa muito sutil, porque quando tem o pretexto de fazer a obra de Deus, parece que é tudo justificável. E muitas vezes não é. E muitas vezes nós estamos atropelando certas coisas, e a custo de perder os nossos filhos, e a custo de muitas vezes vê-los se desviarem dos caminhos do Senhor. Mas às vezes estamos resguardados tão somente sobre esta verdade. Mas Senhor, eu dei tudo de mim para o Senhor. E talvez o Senhor esteja olhando novamente para nós e dizendo, e quanto você deu para os seus filhos nesse processo? Amém? Você está comigo? Então, esse paradoxo que nós estamos trazendo, já estou encerrando esse ponto, ele traz consigo, muitas vezes, um ultraje à individualidade, como falou aqui Letícia, as peculiaridades do chamado do teu filho, às vezes o temperamento, a personalidade, né? Os enfrentamentos, e também os dilemas que eles estão vivenciando, bem como também a frutificação e a maturação deles, que vai acontecer no tempo devido. Sabe que, em determinado momento, eu mesmo provoquei uma fuga, mesmo sendo tão jovem. Eu mesmo não quis conversa com as coisas do ministério. Isso talvez é alarmante para alguns, mas não deveria ser, porque pode estar acontecendo na sua própria casa, né? Devido muitas vezes justamente a essa pressão. Eu quis recomeçar, ou na verdade iniciar minha carreira em um outro lugar. E em dado momento eu até agradeço pelo cuidado dos meus pais e a sabedoria que não
optaram pelo orgulho naquele momento e dizer assim, não, filho meu tem que congregar na minha igreja, afinal de contas, o que é que vão pensar de mim? Em dado momento, eu lembro de ter optado por congregar numa juventude de uma outra igreja, porque a igreja que nós estávamos naquela época liderando enquanto família, ela ainda não tinha um trabalho bem desenvolvido na área da juventude. E os meus pais me deram essa alforria, por assim dizer, essa liberação. E sabe, irmãos, eu fui tão grato por isso, porque em algum momento eu pude me ver crescendo e me desenvolvendo num local onde eu não me sentia pressionado. Onde eu não me sentia, muitas vezes, empurrado para dar resultados e frutificação imediatamente, na época e no tempo que as pessoas requeriam que eu desse. Então eu sou grato a Deus, porque, de fato, Ele deu essa sabedoria aos meus pais, e é uma coisa que muitas vezes nós precisamos ter também como sensibilidade. Olha só como isso é interessante. Eu não estou aqui, queridos, falando, e vocês já entenderam sobre isso, sobre uma produção em massa, né, de uma geração robotizada para fazer o plano de Deus, né? Não, os próximos ministros estão por vir. Nós precisamos seguir a cartilha, tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Mas sabe, às vezes a gente está ignorando a mesma coisa que o profeta Elias, é falado sobre ele na epístola de Tiago, sujeito às mesmas paixões. Os seus filhos são sujeitos às mesmas paixões, tentações, dificuldades, desafios do que os filhos de muitos outros pais por aí. E essas coisas não podem ser ignoradas simplesmente pelo fato de que eles estão vivendo o ministério juntamente com você. Amém? Amém, amém, isso aí. E agora a gente vai para outro tópico, né? Pode passar aí, que eu acho que tem uns slides antes do tópico, que é os olhares da igreja. Aí eu vou pedir a ajuda da Aninha, que eu trouxe um exemplo, porque para mim foi uma das coisas que mais afetaram minha vida. Porque eu já era uma pessoa, já sou uma pessoa que me cobro muito, eles sabem, né? Então eu sempre me cobrei muito. Então a gente tem aquela cobrança já de eu não posso. A gente tem aquela cobrança de tipo, eu não posso decepcionar os meus pais, ou eu não posso trazer vergonha para o ministério dos meus pais. Então a gente já carrega uma pressão sobre a gente de eu não posso trazer vergonha para o ministério dos meus pais. E aí ainda vem os olhares da igreja, né? Que são coisas difíceis. Então, a gente dorme, por exemplo, né? A gente dormiu e acordou filho de pastor. E aí, um tempo depois, a gente dormiu e acordou filho de supervisor. Então, não era mais uma igreja, eram todas as igrejas olhando. Então, eu sei que na nossa vida, a gente é uma vitrine, não só como filho de ministro, como cristão. Nós somos uma vitrine, nossa vida é dar conta das pessoas, sim, porque nós somos cristãos, né? Mas existe um peso normal que a gente carrega, tá? Gente, não é propaganda de supermercado, tá? É só uma sacola. Existe um peso normal, que é o peso carregado, e existe uma graça, como a Aninha disse, para carregar isso. E a gente vai carregar ele ao longo da nossa vida, ok, tudo beleza. Porém, ao longo do tempo, começam a ser colocadas outras pressões, que são esses olhares da igreja. Então, vem a cobrança, vem a comparação, né? As pessoas da igreja olham e lhe comparam, como a gente estava falando. Quer ir andando, irmã? Tu está na tua jornada da vida. Na vida de filha de ministro. Vai andando aí, está muito pesado? Antes estava leve, né? Tem a bajulação, porque se você não sabe, tem gente que quando não sabe quem você é, não olha na sua cara. Mas a partir do momento que sabe de quem você é filho, você se tornou a melhor pessoa do mundo, né? Então a gente também convive com a bajulação, tá rasgando um pouquinho, viu? A gente convive também com expectativas inalcançáveis, de que a gente tem que ser, fazer ou ter algo que a gente não tem como alcançar aquilo. E a gente tenta e a gente não aguenta, né? Antes do tempo. E é isso que acontece, ó. Ainda tinha aqui julgamento, né? Muitas vezes a gente também tem que lidar com o julgamento das pessoas, de olharem pra gente
Tá pesado, não tá, irmão? Bota aqui do lado, depois a gente também tem que lidar com o julgamento das pessoas olhando para a gente e, às vezes, pré-julgando atitudes que a gente tem, ou, às vezes, a gente não tá bem, chega na igreja, mas é como se a gente tivesse que ser super-heróis, né? E aí não entende. Então, a gente passa por tudo isso, né? Você, ministro, também deve passar por isso. E a gente, como filho de ministro, passa. E esse exemplo que eu trouxe foi para te dizer que existe uma graça, sim, para algo que vai ser carregado. Mas quando começa a vir peso extra para isso, pode chegar uma hora que seu filho pode não aguentar. Pode chegar uma hora que é tão pesado que pode ficar mais difícil de caminhar em Deus. E, às vezes, no meio do caminho, ele pode até desistir de Deus por causa dessas pressões. E eu te digo, isso é muito sério. Verdade. E a gente não está trazendo isso para trazer julgamento, ou para trazer... Até porque a gente pode fazer isso. A gente pode olhar para as filhas de apóstolo Guto e esperar algo delas só por serem filhas de apóstolo Guto. Né? Quem nunca? Mas a gente precisa trazer esses alertas à nossa cabeça, porque Deus, lá em Romanos 2, diz que para com Deus não há acepção de pessoas. Nós somos todos iguais perante Deus. Então, acaba que muitas vezes tem que carregar um peso além e, às vezes, muitos filhos de ministros se desviam porque não conseguem suportar essa pressão. Né? Então, eu estava, inclusive, conversando, eu dou graças a Deus que em casa a gente sempre teve um apoio muito bom. Nem tudo, como o Juninho até falou, nem tudo é culpa dos pais ou da igreja, às vezes são decisões mesmo da pessoa, mas eu dou graças a Deus que em casa eu não tinha essa pressão. Eu tinha essa pressão vinda de mim, dos olhares, mas em casa eu não tinha. Então eu podia chorar, desabafar, dizer o que eu estava pensando, sentindo, e eu era acolhida. Mas e algumas pessoas que não têm isso nem dentro de casa? E outras pessoas que, mesmo tendo, às vezes não aguentam, porque pessoas são diferentes. Eu posso ter aguentado, alguém pode não aguentar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, a gente trouxe umas perguntas, né? Sobre isso, que pode passar, por favor. Você já se sentiu pressionado para estar em uma programação da igreja só por ser filho de ministro? 64% sim. Deixa eu te dizer, isso é muito sério, porque, assim, às vezes dá a impressão que a gente é carregador de multidões, né? Graças a Deus, nós somos, amém, aleluia. Mas, às vezes, a impressão é de que o filho do pastor, ele tem que estar na igreja, às vezes só por aparência, ele tem que estar para as outras pessoas poderem ir. Sabe, ele tem que estar porque ele é ovelha sua. Ele tem que estar porque você se importa com ele. Ele tem que estar porque ele precisa ouvir a palavra. Isso. E não porque ele é filho de ministro e as pessoas precisam ver. Isso é viver de aparência e a gente não vive de aparência. Né? Então, e esse número é alarmante, né? Você se sentir obrigado ou pressionado a ter que estar em algo por causa disso. Não, você vai porque você quer, porque você deseja a Deus, porque você quer estar ali. O outro foi, você já se sentiu pressionado pelas pessoas da igreja porque é filho de ministro? Pode passar, vai ter o próximo gráfico. Vai passar. É esse? É a mesma porcentagem, então. Também já se sentiu, e pode passar também, que o outro você já percebeu o comportamento das pessoas mudarem com você quando descobrem que você é filho de ministro? Também foi, certo? A maioria também respondeu que sim. E aí tem alguns relatos, na verdade esse foi o que teve mais relatos. Tiveram muitos relatos sobre isso, mas eu quero frisar alguns. Aí no slide pode passar que vai ter para vocês lerem. Mas tem um que diz assim: atualmente o principal para mim é mais em relação às pessoas. O medo de errar, de desagradar e ser reprovado faz com que tenha travas. E em vez de me impulsionar, paralisa. Sinto que as pessoas esperam demais. E aí tem outro também, vão ter vários, tá? Mas tem outro também que diz: eu entendo e celebro o chamado dos meus pais e amo viver isso em família. No entanto, a pressão externa, a expectativa das pessoas, por muitas vezes foi um peso. E o último que diz: acho bom,
Mas, ao mesmo tempo, as cobranças e olhares das pessoas por você ser filho de pastor acabam revoltando. A parte boa é o respeito e as experiências vividas, mas a parte ruim é a pressão das pessoas. Só pelo olhar você já sabe. Isso não são relatos nossos, são relatos de outras pessoas. Como o Juninho disse, somos o sindicato. Brincadeira, gente. Mas a gente realmente quis trazer para você essa realidade que às vezes a gente, como igreja, não é atento, né? A gente não presta atenção e muitas vezes a gente tem perdido pessoas com muito potencial porque a gente tem olhado de maneira diferente, a gente tem exigido algo além do que eles podem nos dar naquele momento. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Ah, Letícia, e agora, como é que eu me comporto? Gente, fica tranquilo. A gente também não quer trazer um peso sobre você para você agir diferente ou fazer outra coisa. Não, até a gente, como eu estava dizendo, né? Até a gente precisa se monitorar. Porque apesar da gente ser filho de ministro, tem outros filhos de ministro que às vezes a gente pode botar a mesma expectativa que botam em nós, né? Então é algo para a gente, todo mundo, tá se atentando, se policiando. E é isso. Vocês têm alguma coisa sobre isso? Às vezes é necessário fazermos mesmo um autoexame, né, por assim dizer. Avaliarmos o nosso nível de tolerância. Será que a nossa tolerância com os erros, com as faltas dos nossos filhos, né, por serem eles filhos de ministros, né, é uma tolerância menor? Será que por serem filhos de ministros eles estão fadados, né, a serem menos amados e cuidados? Porque eles têm que mostrar o padrão a ser seguido? Porque há vezes que, como nós falamos aqui, o teu filho, o meu filho, ele não vai precisar de um código de ética ministerial. Ele vai precisar de um pai para ser ouvido. Ele vai precisar do amor da sua mãe, do afeto, de palavras mesmo de afirmação. Ele vai precisar de cuidado constante. Então, eu acredito que, às vezes, né, nós estamos maquiando um pouco, né, e essa relação que nós temos com os nossos filhos, ela pode ter um perigo. E nós estarmos forçando um pouco a barra a ponto de conquistar para nós uma aprovação pessoal e ministerial. E desprezar os desafios que eles estão vivendo. Não, meu filho, olha, é o filho do pastor fulano de tal. Ele tem que andar dessa forma. E nós não sentamos para dizer, filho, qual é a sua dificuldade? Filho, de que forma eu posso te ajudar? Constantemente, às vezes, nós vamos preterindo o tempo que devíamos ter com ele, com o tempo que devíamos ter também com os ofícios ministeriais, que é coisas que a gente vai também abordar nos últimos pontos, né? Mas é um autoexame, eu acredito necessário. Qual é o seu e o meu nível de tolerância para os nossos filhos, por serem eles filhos de ministros? É diferente, né? Quando eu olho para uma criança que não é... Que foi, mãe? Tá rindo? Que não é filha de ministro, e quando eu olho uma criança que é filho de ministro, né? Muda tanto assim. Vou falar, mãe. Eu tentei 2 vezes, mas tudo bem. Eles falam mais do que eu, mas tá tudo bem. Exemplos também que a gente estava comentando sobre isso, né, de olhares da igreja. A gente pode fazer uma comparação. Quem já assistiu aqueles filmes da realeza, que muitas vezes o príncipe ou a princesa se sentem tão pressionados que tudo que eles querem é um dia comum. Um dia sem holofotes, um dia sem bajulação. E eu sei que às vezes é assim que você pode se sentir também, né? Até como ministro também, às vezes, como o Dinho falou, eu queria só um dia ir em uma igreja que ninguém me conhece só para eu poder estar sem essa pressão, né? Então, é para a gente também pensar, enquanto igreja, como eu posso favorecer esse ambiente para essas pessoas, né, que talvez estejam com pressão. Como é que eu posso tornar isso mais leve? Né? É isso mesmo. Perfeitamente. Então, a gente vai estar entrando num outro Próximo ponto. Né? E nesse ponto aqui, eu vou trazer tanto um conselho para os pais, quanto também um conselho para os filhos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, amém? Os próximos detalhes a gente vai colocando no livro, né? Está no 3 aqui ou no 4? Então, o ponto agora vai ser estar na igreja e ser igreja, tá? Vamos lá. Gente, eu acredito que nós podemos estar muitas vezes no ambiente certo, com as pessoas certas, mas se temos um coração deslocado ou desviado daquele propósito, não adianta estarmos ao redor das pessoas mais piedosas e santas, nós não estaremos vivendo no caminho, né, que Deus requer de nós.
porque isso pede de nós uma postura e uma resposta própria. Olha só, o conselho para os pais é justamente que se observe por meio daquela parábola do filho pródigo. Às vezes nós olhamos para aquela parábola onde o grande objeto da perdição parece o filho que se foi. E muitas vezes desprezamos o fato de que o filho que ficou, ele também estava igualmente perdido. Embora estivessem geograficamente em locais diferentes, o coração dos dois estava perdido. Um estava na devassidão, o outro estava na justiça própria, mas igualmente perdidos. Muitas vezes, os nossos filhos, eles estão perdidos dentro da igreja. E eu sei que a gente julga que aquele é o lugar mais seguro, e de fato eu acredito que é, para que eles possam se desenvolver. Mas isso não deve de forma alguma nos fazer relaxar quanto a esse cuidado específico que precisamos desenvolver enquanto pai e mãe, de acompanhamento e de discipulado dessa criança ou desse jovem. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 4, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha só, eu estou falando que se o seu filho lhe acompanha nas programações, isso não indica que ele está necessariamente com o coração envolvido. Eu não quero com isso tirar a razão dos pais que exercem a autoridade para dizer o seguinte, não, na minha casa se seguem os meus princípios e os meus padrões. É esperado que você se posicione também com respeito a isso, mas não somente isso. Não provoqueis vossos filhos a ira. De que forma nós podemos provocar os nossos filhos ao desânimo e à ira? Às vezes, pelo nosso exemplo. Às vezes falamos e pregamos, mas em casa o nosso testemunho é completamente distinto. Então, por conta da incoerência, nós desanimamos os nossos filhos nessa carreira da fé. Às vezes isso vai acontecer também por conta de comparação. Eu falei sobre isso em tom de brincadeira, lógico, no começo, mas às vezes aqueles comentários que vêm, por que você não se posiciona como fulano de tal? Por que você não olha para ele? E às vezes você despreza as características peculiares do seu filho, matando muitas vezes a sua singularidade no chamar de Deus e também a sua capacidade de correspondência ao plano que Deus tem individualmente para a vida dele. Às vezes por falta de diálogo e também de relacionamento. E às vezes por trocar o importante por aquilo que é urgente. Acho que as meninas podem até testemunhar sobre isso também. Eu lembro que a gente tinha conversado sobre isso, da realidade de pais que já no dia do aniversário dos filhos, precisaram optar pelo urgente e negociaram aquilo que é importante. E aqueles filhos carregaram traumas por conta de posicionamentos muitas vezes, não tão sábios assim. O seu aniversário a gente deixa para depois. O mais importante agora é a igreja. Isso pode ser sutil quando a gente decide, pode ser piedoso, pode parecer justo e santo. Mas às vezes a gente está criando marcas, a gente está criando às vezes traumas, que podem ser de alguma forma muito dificultosa resolvidos. Então, esse é o conselho para os pais, o conselho para os filhos. Eu encerro a minha participação com isso, para depois deixar que as meninas concluam. É que nós observemos, por exemplo, o testemunho de um jovem nas Escrituras, está descrito lá no texto de Atos, no capítulo 20, do verso 7 ao 12, chamado Eutico. Alguém já ouviu falar da história curiosa de um jovem que morreu de sono? Pronto, é a história de Eutico. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava passando em Troade e ali ele pregou no cenáculo. Um dia antes de viajar para um outro destino que ele haveria de ir com o seu grupo, a sua equipe ministerial, ele pregou no cenáculo para aquelas pessoas e havia um jovem posicionado numa janela. E ele deu um cochilo e caiu daquela janela e veio a óbito. A gente vê a proposta que o próprio apóstolo Paulo vai até o encontro dele e ressuscita aquele jovem. Qual é o meu conselho mediante esse testemunho para você, filho de ministro? É que você entenda que Eutico era um jovem na igreja e um jovem da igreja. Note que ele não abriu mão de estar naquele ambiente, embora o seu coração estivesse na janela. Às vezes nós estamos vivendo dentro do contexto da igreja local, dentro das mesmas realidades estamos inseridos, mas o nosso coração está distante, os nossos olhares estão divagando constantemente com as atualizações e as tendências do mundo. Ora estamos flertando com as coisas de Deus, mas outra hora nós estamos querendo também flertar com as tendências do pecado e das paixões do presente século. Nós precisamos entender que quando aquele jovem ele ganha uma nova chance,
ele aprende uma lição que também serve para nós, é que ficar na janela, embora você esteja dentro do ambiente espiritual, é perigoso. Ficar na janela, muitas vezes, é o prelúdio da sua morte, é o prelúdio da sua queda. Você precisa entender que não basta estar na igreja, você precisa fugir da janela. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque, olha, você em algum momento vai precisar decidir por conta própria. Essa é a vida que eu quero seguir. As meninas falaram que chamado não era hereditário. E sabe que salvação também não é, né? A nossa salvação, de fato, ela é individual. Embora a gente tenha influências ao longo do caminho. Aninha, né? tem um testemunho bom sobre Fica isso. livre, então. Vai lá. Não era pra falar aqui, não. Ai, gente. Vocês já foram na Casa de Julgamento, que tinha aqui Sim, em João muito Pessoa? bom. A Casa de Julgamento era uma peça que tinha, mas era uma peça bem interativa, né? Tinha a parte do céu, do inferno, e os atores interagiam com as pessoas. Só podia ir a partir de 12 anos. E eu sempre quis muito ir, né? Pai, mãe, minha família ia, eu não podia ir porque ainda não tinha idade. E aí chegou o dia de eu ter a idade, e eu fui, né? E todo mundo sempre falando, ai, dá medo, porque tem o inferno, os demônios lá, que tá, os personagens, certo, gente? Eles podem, tipo, dar um susto em você, e eu ficava com medo, né? Mas eu fui, né? Aí a gente tava na fila, e aí o homem separando de grupos para entrar. E aí quando eu vi toda a minha família, foi num grupo. E só eu fiquei para ir no outro, né? Eu, moço, pelo amor de Deus, deixa eu ir com eles, eu não posso ir sozinha não, pelo amor de Deus, me bote aí. Aí foi quando ele disse uma frase que me despertou até hoje, né? Ele disse, ô gente, salvação é individual, viu? E aí, nesse dia, eu realmente percebi que eu não posso depender das experiências dos meus pais. Eu não posso viver me apoiando, né, naquilo que a minha liderança vive. Enfim, eu tenho que ter as minhas próprias experiências e eu tenho que decidir pelo Senhor por mim mesma. Então, pessoal, salvação é individual. Esse A é casa meu do julgamento, a testemunho. propósito, né? É o único local onde você visita o inferno e depois volta. Né? Porque não tem saída não, né? Mas enfim. Mas deu tudo certo, depois eu fui com eles. É verdade. Então, assim, a salvação, irmãos, ela não é hereditária, ela é uma disposição e uma escolha individual que nós precisamos ter, uma escolha de qualidade. Nós não vamos ser salvos por conta da fé dos nossos pais. É bem verdade que nesse ambiente nós seremos bem influenciados e equipados, né, a desenvolvermos a nossa salvação. Mas nós precisamos provocar a nós mesmos a vivermos as nossas próprias experiências no secreto, na intimidade, com a igreja. Amém? E a gente quer te estimular isso. Fuja da superficialidade. Fuja da janela. Amém? Amém. Vocês estão aí? Ah, é até meia-noite, é? Brincadeira, gente. A gente só tem mais 2 pontos. Segura aí que a gente está terminando. Amém? Então, outro ponto que a gente queria discutir é qual o seu principal rebanho? É forte, né? Qual o seu principal rebanho? E aí eu trouxe, se puder passar, tem 2 imagens que eu trouxe para falar um pouquinho, comparando os pilares de concreto, né? Que, para quem não sabe, eu até anotei aqui, né? Eu não sou muito conhecedora disso, que os pilares de concreto, juntamente com as fundações, são as partes mais importantes das estruturas. Isso porque, diferente das vigas e das lajes, devem suportar cada pavimento as cargas estruturais de todo o edifício. Então, esses pilares de concreto, eles sustentam tudo que vem depois. E deixa eu te dizer, sua família é esse pilar. Sua família é o pilar que sustenta todo o resto do seu ministério. E para a construção desse pilar, tem que ter uma inspeção muito bem feita. Diz que tem que ser feito com carinho, porque se tiver muita pressa e velocidade, podem aparecer vazios, que são chamados bicheiras. E muitas vezes não tem como corrigir depois. Então tem que ser construído com calma, com dedicação, porque é ele que suporta todo o resto. E aí, pode passar, tem outra imagem. Essas são as bicheiras, são os buracos no concreto, que inclusive podem afetar apenas a estética, mas com o tempo podem inclusive trazer falhas de durabilidade, de manter, de suporte e até causar um desmoronamento. E aí eu boto essa pergunta, né? Como está a sua família? Será que sua família está cheia de bicheiras?
Será que sua família está cheia de vazios que não foram bem preenchidos? E aí eu coloco até algumas perguntas mesmo para a gente pensar. Será que você tem focado tanto no resto da estrutura, no resto do edifício, né? Do pavimento, na beleza daquilo tudo, enquanto sua família, sua esposa, seus filhos estão com vazios que podem uma hora não aguentar mais e acabar desmoronando? Será que quando alguém da igreja liga para você, precisando de você, né? Liga, eu preciso, sei que você larga tudo que está fazendo, corre para ajudar, mas se seu filho liga, você diz que pode deixar para depois? Né? Isso é muito forte, porque muitas vezes a gente tem priorizado o rebanho da igreja e tem negligenciado o rebanho de casa. E o rebanho de casa é o seu principal rebanho. Não deixa que vazios e bicheiras façam o seu ministério desmoronar, porque você não estruturou bem seu principal rebanho, que é a sua casa. E aí, para finalizar esse tópico, tem as perguntas que a gente fez, né? E pode passar, tem uns gráficos aí, que foram: você já se sentiu deixado de lado pelos seus pais por causa de compromissos na igreja? 56% já se sentiram assim. Você se sente ou já se sentiu pressionado dentro de casa porque é filho de ministro? Vai estar no próximo, vocês vão ver a porcentagem aí. Amém. Continua, mas vocês vão ver, tá? Outra porcentagem. E um relato que é interessante que eles trouxeram foi: quando criança, o que já me afetou foram dias em que meu pai e ou minha mãe não podiam estar presentes em algo meu por ter compromissos na igreja, como um aniversário. Porém, eles sempre deixaram claros seus motivos e não deixavam que fosse um problema. E aí eu entro, né, no que apareceu, né? Pronto, os outros gráficos, depois, se você tiver interesse, né? Pai pode encaminhar para você ver as respostas dos seus filhos. E é o que Renato até falou sobre a agenda. Gente, existe uma agenda ministerial na sua igreja ou não existe? Eu acredito que os pastores presidentes, pai, sempre faz essa agenda e tem as programações do ano inteiro. Aí, por que você não pode fazer uma programação, como o Renato disse, com a sua família, principalmente em dias que não muda? Seu aniversário muda todo ano, o dia? Não, né? O meu também não, 18 de novembro, sempre. E eu sempre digo a pai e a mainha, eu digo, eles vêm me dizer: a gente tem compromisso em novembro, não sei o quê. Aí eu digo, 18 de novembro não, né? Aí ele, não, aí eu, pronto. Porque para mim é uma data importante, o meu aniversário. E eles sabem disso, então a gente faz de tudo para não ter nada para comemorar. Então identifica os momentos que para teu filho é importante. É um jogo de futebol, é uma apresentação na escola, é um aniversário, e já agenda no ano, porque ele tem que ser seu principal rebanho. E isso pode realmente salvar e proteger a vida dele de entrar naqueles 59% que se desviam, né? Amém. Amém. Vamos para o último tópico agora, que é: filho de ministro também é ovelha. Todo mundo fala, filho de ministro também é ovelha. Glória a Deus. Queria que mostrasse o primeiro gráfico. A gente perguntou se em algum momento da sua vida você sentiu falta de ser pastoreado ou liderado por alguém que não seja seus pais. E aí a grande maioria, de certa forma, sente essa falta. E a outra pergunta que a gente fez, pode passar, foi: você sente falta de ter alguém para conversar? E a maioria também, talvez, ou sim. E aí os relatos que a gente viu é sempre o pessoal falando que sente essa falta, que às vezes em algum momento da vida teve esse acompanhamento, mas que depois não teve mais. E uma das pessoas deu até uma solução. Disse: eu acredito que discipulado é a chave, tanto para os ministros quanto para os filhos. Claro que os pais são fundamentais para darem essa assistência para os filhos, mas é diferente você ser discipulado pelo pai e mãe, mesmo eles sendo capacitados como ministros. Então, gente, aquilo de que filho de ministro não precisa de atenção porque é filho de ministro não existe, certo? A gente precisa de atenção, a gente precisa ser pastoreado, a gente precisa ser cuidado, a gente precisa ser corrigido do mesmo jeito que qualquer membro é.
Então não é porque é filho de pastor que aquela pessoa é intocável, não é porque é filho de pastor que aquela pessoa não precisa de cuidado. Precisa sim. Às vezes você pode pensar, mas eles moram com os ministros em casa, então eles têm aquele auxílio 24 horas. Sim, eu tenho os meus pais 24 horas comigo e eu sei que eu posso contar com eles. Eu converso com eles, eu me aconselho com eles. Mas você já parou para pensar que às vezes eu preciso conversar com alguém também que não sejam eles? Às vezes eu quero compartilhar coisas com pessoas que eu quero compartilhar e que talvez não seja neles que eu quero compartilhar. Vocês estão entendendo? Não porque eu não confio neles, de jeito nenhum. Mas porque eu preciso também ser banhado por outras unções. Sim. Amém? Então, uma das perguntas, né, que a gente pode meditar. Qual foi a última vez que você conversou com os filhos dos seus pastores? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para eles perguntando como eles estão? Perguntando até para os seus pastores também, porque às vezes a gente acha que pastor também não precisa ser cuidado, não precisa de atenção. E aí, filho de pastor, como você está? Você está precisando de alguma coisa? Você precisa de alguém para conversar? Então, eu deixo aqui 3 pontos para a gente, igreja, estar atento. Se faça confiável para os filhos de ministros da sua igreja. Diga para ele, ei, você pode conversar comigo, você pode contar comigo se precisar de alguma coisa. O outro, mostre-se disponível para eles. E um outro, sem julgamentos. Porque às vezes o filho pode ter aquela sensação, né? Pera, mas se eu for falar com fulaninho, o que é que ele vai pensar? Tipo, talvez ele pense que eu não tenho ajuda em casa, talvez ele pense que os meus pais não estão me dando apoio. Então, se mostre disponível para ajudar, mas sem aquele julgamento, sem ele se sentir julgado por estar conversando com você. Vocês estão entendendo? Sim. Amém. E outra coisa, como eu falei, filho de ministro não pode ser intocável. Filho de ministro precisa ser corrigido. Gente, isso é tão sério, porque às vezes a gente vê crianças, né, no DI que são filhos de ministros e às vezes as tias têm cuidado de chegar para falar com os pais porque eles são filhos de ministros. Tratam com favoritismo às vezes, Isso. né? Mas ele precisa ser corrigido. Da mesma forma que as outras crianças precisam, ele também precisa. Os jovens também precisam ser corrigidos. Amém? Então, e filho também entenda que não é porque seu pai é pastor que você não vai ser corrigido ou que alguém na igreja não vai puxar a sua orelha. Tá bom? Isso vai ser crescimento para a sua vida. E você vai perceber como isso é importante. Até quando você for para um ambiente de trabalho, para a universidade, você vai ver como é importante você ter sido vacinado antes na igreja. E a última coisa, filho de ministro não deve pular os processos dos departamentos que ele está inserido. Por exemplo, você sabe que na sua igreja tem todo um processo para entrar no louvor. Os membros têm que fazer uma audição, depois têm que conversar com a liderança, eles têm que ver, né, como é que está a sua vida e tal, lá. Mas aí você, pastor, viu que seu filho quer entrar no grupo de louvor. E aí o que é que você faz? Ei, líder do louvor, coloca aí meu filho, ele não precisa passar por nada não, pode colocar direto. Gente, isso está errado. Seu filho precisa também viver os processos, seu filho precisa viver esse tempo de amadurecimento. Vai que o líder identifique algum comportamento nele, ou até questão de técnica, nesse caso de louvor, e aí ele vai precisar orientar o seu filho, e quando ele orienta, o seu filho vai ter a oportunidade de crescer. Então, pastor, tenha cuidado para você não estar pulando aquilo que a liderança está querendo trabalhar no seu filho. E líder também, não se acanhe para corrigir filho de ministro, porque a gente também precisa dessa correção. Amém? Então, filho de pastor precisa ser corrigido, filho de pastor precisa ser cuidado, precisa ser pastoreado, precisa ser amado. Né? É membro como qualquer outro. Amém. E para encerrar mesmo agora, né? A gente colocou no último slide uma reportagem do Ministério Verbo da Vida que traz algumas dicas para filhos de ministros. Então, depois você pode olhar na reportagem, que é muito legal. Tem várias dicas que podem ajudar. E só te dizendo que o que a gente trouxe aqui não foi, como eu disse antes, para a gente apontar, julgar ou ver. Enfim, foi para a gente, como igreja, melhorar. E não só como igreja, mas você que já tem filho, até pequenos, você saber como vacinar ele contra algumas coisas, né? Como ajudar seu filho. Você que tem pessoas perto também pode ajudar, né? E para a gente também esclarecer que para a gente trouxe alguns pontos de desafio, né? De dificuldades, porque a gente queria trazer isso, mas a gente também queria deixar muito claro para vocês que a gente ama onde a gente está inserido, a gente ama
de onde a gente veio, a família que a gente serve. Para a gente é uma honra servir tanto a nossa família como a vocês como igreja. A gente ama cada sorriso que a gente dá, cada abraço, cada conversa, cada igreja. Então, a gente ama o carinho de vocês. Então, só para dizer que a gente ama ser quem a gente é, tá? E a gente ama estar inserido nisso. E você que é filho também pode amar e seguir isso de uma forma mais leve. Então, só para dizer que a gente ama muito vocês, viu? Muito mesmo. E o propósito de Deus, quando Ele chama a gente para o ministério, não é que seja pesado, né? Não é que seja um fardo. Então, me entristeceu muito, às vezes, ler algumas respostas de que, tipo, eu me sinto mal por ser filho de ministro, eu já me senti triste por ser filho de ministro. Quando eu estava orando essa semana e lendo essas respostas, eu fiquei, não deveria ser assim. Porque se Deus planejou isso, se Deus criou isso, é porque é para ser uma bênção. E é para ser leve. Então, filhos, entendam que você está num lugar que é uma bênção você ter em casa ministros, é uma bênção você ser banhado pela unção dos seus pais, então considere a unção que tem sobre a vida dos seus pais. Se vocês são filhos de pastores, se são pastores presidentes, considerem também a unção que tem sobre eles enquanto eles operam o chamado pastoral. Amém? Então é uma bênção ser filho de ministro, então não veja isso como um fardo. Bota um fone de ouvido para as pressões, né, para os olhares da igreja, mas veja isso como uma bênção, como um privilégio, como honra para a sua vida. Amém? E é isso, a gente ama vocês. Levantar, né? E aí Juninho vai ler a frase final dele, que é uma frase bem bonita para vocês, para a gente terminar. Vai, sua frase aí bonita. Pois bem. Nem mesmo as maiores dores hão de apagar, diminuir ou desqualificar o privilégio de fazer parte da agenda de Deus e partilhar de suas exigências e experiências com aqueles que mais amamos. Então, nós encerramos com isso e oramos para que vocês sejam edificados. Amém nessa verdade, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.